E aí galera, beleza? Hoje a gente vai começar um projeto muito legal e muito especial aqui no blog. É a Cápsula do Tempo. Ao longo dessas próximas semanas, as professoras vão propor alguns desafios e tudo que vocês produzirem vão poder guardar nessa cápsula. A Cápsula do Tempo vai ajudá-los a reunir algumas memórias. Quando vocês abrirem, vão se lembrar de tudo que vocês faziam, do que vocês gostavam, entre outras coisas. E quem sabe mostrar também para outras pessoas, não é? A cápsula vai ajudar vocês a registrarem suas próprias histórias. Vocês se lembram quando a professora Daniela ensinou aqui no blog a fazer o seu próprio diário? E daí eu mostrei também como eu fazia esses meus registros. Naquele dia eu contei onde eu guardava os meus diários, junto com outras coisas que eu gostava muito na minha caixa de memórias. Como eu tenho muitas lembranças, afinal eu já sou adulta, aquela minha caixa não tem mais espaço. Então eu preciso confeccionar uma outra. Então hoje eu vou fazer aqui com vocês a minha cápsula do tempo. Que tal? Para decorar a minha caixa, eu estou usando como referência, como inspiração, dois artistas plásticos. Um deles é o Henri Matisse, que foi um artista francês, e a Beatriz Milhazes, uma artista brasileira. Esses dois artistas plásticos fazem algumas de suas obras com recortes e colagens de papéis coloridos. Eu gosto muito das formas e das cores que eles utilizam nas obras. Para saber mais um pouquinho sobre o Henri Matisse e a Beatriz Milhazes, eu vou deixar suas biografias lá no blog, vocês podem ler com as famílias de vocês, e vou deixar também alguns vídeos com as suas obras. Então vamos começar? Bom, para minha cápsula do tempo, onde eu vou guardar as minhas memórias, eu vou utilizar uma caixa de papelão. Eu consegui uma que abre como se fosse um baú, mas você pode utilizar qualquer outro tipo de caixa. Pode ser inclusive uma caixa de sapato, aí você vai escolher. Eu separei também alguns pedaços de papel colorido, se você quiser utilizar revista, jornal, fotografia, enfim. Uma tesoura, como eu não tenho em casa tesoura sem ponta, eu vou usar essa com ponta mesmo, mas porque eu sou adulta. Só que vocês têm que utilizar tesoura sem ponta. Um lápis, para eu conseguir desenhar as formas, né, nas folhas. Cola, tinta guache. Eu gosto sempre de usar as cores primárias, que são amarelo, azul e vermelho, porque eu consigo fazer as misturas e formar os tons que eu quiser. Eu vou usar também pedacinhos de esponja, que são aquelas esponjinhas de lavar louça. A professora Carla deu essa dica no vídeo dela sobre isogravura. E eu vou utilizar também essa tampinha de plástico que eu achei aqui na minha casa, para poder colocar tinta em cima. Vocês podem utilizar o que vocês preferirem, ou colocar a tinta direto na esponja, enfim. Vamos lá? Para essa arte que eu escolhi fazer para minha cápsula do tempo, eu pensei em fazer uma espécie de degradê. Degradê é uma técnica em que as cores vão se misturando com as outras. Eu comecei de uma ponta colocando vermelho, como vocês viram, do outro o amarelo, e ali no meio eu dou uma borradinha para virar o laranja. A mesma coisa eu fiz nessa outra parte da tampa. O azul em cima, embaixo eu misturei um pouco com o amarelinho, ficou um verde. Eu resolvi simplesmente esfregar a esponja, né, para colorir um pouco mais rápido. Se você quiser utilizar a técnica de batidas com esponja ou utilizar pincel, também não tem problema nenhum. Não tem problema se os desenhos da caixa aparecerem, porque depois a gente cobre com a colagem. Como eu contei para vocês no início do vídeo, as minhas duas inspirações foram os artistas plásticos Beatriz Milhazes e o Henri Matisse. Então, antes de começar, eu já coloquei a imagem ali no meu celular para eu usar como referência, para eu conseguir me inspirar. Mas se você tiver uma imagem impressa ou no computador, não importa. Você pode consultar onde você achar melhor. Eu fui olhando algumas formas desses artistas plásticos e tentei reproduzir também. Eu acabei esquecendo de falar lá no começo, quando eu falo de materiais, que vocês também podem usar outros materiais como base para desenhar. Eu utilizei um copo e um potinho para conseguir fazer os círculos. Algumas formas eu utilizei o lápis para desenhar assim, porque eu não iria conseguir só recortar com a tesoura, mas eu fui vendo que alguns pedacinhos iam sobrando
e esses pedacinhos também ficavam muito bonitos, então eu resolvi reaproveitar. Bom, olha só, eu fiz diferentes recortes. A primeira coisa que eu gosto de fazer, antes de começar uma colagem de fato, é colocar os recortes em cima para ver como é que vai ficar e depois colar, né? Assim que tiver da forma que eu gosto. Vamos ver. E aí agora eu começo a colar. Ficou do jeito mais ou menos que eu quero, que eu vou colar. Eu não vou colocar tanto para não estragar também o fundo, né? Para não cobrir tanto o fundo. Não precisa passar muita cola. Esse recorte que eu fiz, que parece uma árvore, eu vou colocar aqui na base. Acho que fica bem legal, né? Porque aqui parece que tá de noite. Aí eu coloco aqui na base, posso dobrar, e aí eu vou colocar também uma estrela aqui. Para cobrir esses dois buraquinhos que vieram na caixa e esse desenho aqui no fundo, eu vou colar isso aqui. Minha cápsula do tempo está prontinha para receber minhas memórias. Essa caixa é só mais uma ideia de onde você pode guardar suas lembranças. Se vocês não tiverem uma caixa, por exemplo, vocês podem utilizar outros materiais. Vocês podem utilizar, por exemplo, uma sacola de pano, que vocês podem confeccionar com a família de vocês. Vocês podem fazer uma cápsula com garrafa PET, né? E aí vai da sua criatividade e dos materiais que você tem disponível em casa também. E no começo também, para fazer os recortes, pode ser muito difícil utilizar tesoura. Eu utilizei com mais facilidade porque eu já tenho muitos anos de treino. Então, tenham muita paciência, vão treinando aos pouquinhos. Vocês não precisam terminar essa obra de vocês no mesmo dia. Eu terminei no mesmo dia por conta desse vídeo. Mas vocês podem levar mais tempo para ir fazendo, com paciência, com calma, assim como os próprios artistas plásticos. E assim como o Henri Matisse faz as suas obras diferentes da Beatriz Milhazes, e cada um tem o seu próprio jeito de fazer suas obras, a sua caixa ou a sua cápsula do tempo não precisa ficar igualzinha a mim, tem que ficar do seu jeito. Você tem que fazer do seu melhor jeito. Agora que a minha cápsula do tempo está prontinha, que tal se a gente começar a colocar as lembranças aqui dentro? Para deixar minha caixa um pouquinho mais especial e ter mais um toque meu, eu coloquei aqui na parte de dentro o meu autorretrato, que é um desenho que eu fiz de mim. Mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre autorretrato com vocês. Aqui dentro eu vou colocar os meus diários, que são muito importantes para mim. Neles eu escrevo e desenho sobre as minhas memórias, sobre o que eu tô passando. Um objeto que eu tenho muito carinho era o meu brinquedo favorito de quando eu era pequena. Ele é meu brinquedo favorito porque foi minha avó Vilma que me deu. E aí eu brinquei muito. Também tenho esse livro aqui, que foi um dos primeiros livros que eu li. E minha mãe, ele tá rasgado, né, porque ele tá bem gasto. Minha mãe lia pra mim sempre, antes de dormir. Nesse saquinho, eu coloquei algumas revistas, histórias em quadrinhos, que eu desenhava quando eu era pequena, quando eu estava aprendendo a escrever. Por último, mas não menos importante, eu vou colocar esse livrinho aqui, que minha mãe escreveu quando eu era bebê. E nesse livro tem
Olha só, um pedacinho do meu cabelo de quando eu era bebê. E tem também algumas fotos de quando eu era pequenininha. Gente, eu tive uma ideia genial. Já que uma das coisas que eu coloquei aqui na caixa foi aquele livrinho com algumas lembranças de quando eu era bebê, que tal se vocês procurarem junto com a família de vocês uma foto de quando vocês eram bem pequenininhos? Além de colocar dentro da caixa, vocês podem nos mandar via WhatsApp, que aí nessa próxima sexta-feira a gente vai montar um vídeo com todas as fotos das crianças quando eram bebês. Vai ser muito fofo, né? Bom, espero que vocês tenham gostado da ideia. Amanhã a professora Nabile vai dar continuidade a esse nosso projeto. Vocês viram que na caixa eu coloquei uma árvore, né? Amanhã a professora Nabile vai falar um pouquinho sobre árvore genealógica e vai ensinar vocês a fazer a sua. Vocês sabem o que é árvore genealógica? Se vocês não sabem, não percam o vídeo de amanhã. E é isso, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo.